Olá, alunos e alunas, bem-vindos para a nossa penúltima aula do nosso curso de ED. Vocês já me conhecem, meu nome é Guilherme Galhardo Antonieto, eu estou à disposição no meu Instagram, Facebook para a gente bater um papo e na aula de hoje vamos tratar então do ramo do direito processual. Como vocês bem sabem, o direito processual é aquele que é utilizado para se instrumentalizar o direito material. Nós já conversamos aqui sobre o surgimento do direito, né? Já concluímos, eu e você, que o direito surge através de uma evolução histórica e social, do aumento dos conflitos inerentes à convivência humana em sociedade. O direito processual não é diferente, porque não adianta prever o direito material sem, ao mesmo tempo, dar meios de se concretizar esse direito. E é aqui, então, que entra o processo. Vamos começar, então, pelo conceito de jurisdição, que o autor Daniel Neves a define como a atuação estatal visando a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, resolvendo-se com definitividade uma situação de crise jurídica e gerando, com tal, solução à pacificação social. Assim, a jurisdição substitui a vontade das partes pela vontade da lei no caso concreto, resolvendo o conflito existente entre elas e proporcionando, então, essa pacificação social. O processo, portanto, pessoal, é a sequência de atos coordenados com o objetivo de obter a solução de uma lide através da aplicação do comando legal vigente ao caso concreto, ou seja, através da tutela jurisdicional. Por tutela jurisdicional, entende-se, então, como uma proteção prestada pelo Estado quando provocado por meio de um processo gerado em razão da lesão ou ameaça de lesão ao direito material. É tradicional a lição que associa a tutela jurisdicional à espécie de crise jurídica que o demandante busca solucionar por meio do processo. Adotando esse critério, a tutela jurisdicional será de conhecimento, que é meramente declaratória, constitutiva ou condenatória, executivo e cautelar. Nesse sentido, o autor Santos nos ensina que o direito processual constitui o sistema de princípios e normas legais regulamentadoras do exercício da função jurisdicional. Ou, simplesmente, o direito processual é a regulamentação do exercício da função jurisdicional. Temos basicamente alguns ramos processuais, podendo dizer que existem dois principais, né? O civil e o penal. Havendo também os chamados processos trabalhista, processo eleitoral, etc. Mas aqui na nossa aula nós vamos focar mais nos dois primeiros, tá? Assim, no campo processual, a lide terá natureza processual civil sempre que não for penal, o que caracteriza uma competência residual daquele ramo processual, sendo que aquele tem competência à atividade jurisdicional penal regulamentada pelo Código de Processo Penal e as demais legislações aplicáveis. Portanto, pessoal, como vocês sabem, o Estado é o titular do poder de organização e pacificação das relações sociais. Mas como ele faz isso? Utilizando-se e impondo a legislação e a jurisdição. Em contrapartida a essa ideia de imposição estatal, no processo civil atualmente ocorre um movimento chamado de democratização do processo, ou também chamado de processo dialógico, onde o processo deixa de ser algo exclusivo do Estado e do juiz e passa a ser um processo cooperativo. Substitui-se a ideia do juiz decide por o juiz dialoga com as partes para decidir. Assim, ao pensarmos em um processo dialógico, se pensa no processo em que a sua condução seja feita em conjunto pelas partes e pelo juiz no processo civil. No regime anterior, dizia-se que, na verdade, a participação das partes era apenas quanto à decisão de mérito. E no novo processo civil, espera-se que o juiz, na própria condução do processo, delibere junto com as partes sobre como fazê-lo. Pois bem, vamos agora então tratar dos princípios do direito processual. O primeiro que vamos conversar é o princípio da imparcialidade do juiz. Esse é fácil. É lógico de se imaginar que a pessoa que vai julgar uma lide envolvendo duas ou mais partes tem de ser imparcial e equidistante delas. Assim, a imparcialidade significa a neutralidade do julgador com o objetivo de resolução do conflito social. O princípio da igualdade, por sua vez, advém da regra de que a lei deve tratar todos de forma igual e aplica-se também, então, ao processo, devendo tanto a legislação como o juiz, no caso concreto, garantir às partes uma paridade de armas, como forma de manter equilibrada a disputa judicial entre elas. O objetivo primordial nessa isonomia é permitir que, concretamente, as partes atuem no processo, dentro do limite do possível, no mesmo patamar. Por isso, alguns sujeitos, seja pela sua qualidade, seja pela sua natureza do direito que discutem em juízo,
tem algumas prerrogativas que a diferenciam seu tratamento processual dos demais sujeitos, como forma então de equilibrar a disputa processual. Continuando então, temos o princípio do contraditório e da ampla defesa. Tradicionalmente, considera-se ser o princípio do contraditório formado por dois elementos, informação e possibilidade de reação. Porém, também devemos entender o conceito de contraditório como poder de influência das partes na formação do convencimento do juiz. Assim, para que seja substancialmente respeitado, não basta informar e permitir a reação, mas exigir que essa reação, no caso concreto, tenha o real poder de influenciar o juiz na formação de seu convencimento. Sobre os chamados processos inquisitivos e processos acusatórios, temos que também fazer alguns apontamentos. No sistema inquisitivo puro, o juiz é colocado como a figura central do processo, cabendo a ele a sua instauração e condução sem a necessidade de qualquer provocação das partes. A liberdade na atuação do juiz é ampla e irrestrita. No sistema dispositivo puro, por sua vez, o juiz passa a ter uma participação condicionada à vontade das partes, que definem não só existência e extensão do processo, cabendo ao interessado a sua propositura e definição dos elementos objetivos e subjetivos, como também o seu desenvolvimento, que dependerá de provocação para que prossiga. Assim, o sistema brasileiro é um sistema misto, com preponderantemente o princípio dispositivo. Agora, vamos falar sobre o importantíssimo princípio da motivação das decisões. Segundo o artigo 93, inciso 9 da CF, todas as decisões proferidas no processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória aos julgadores a tarefa de exteriorização das razões de se decidir. Uma demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que o juiz desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão. Uma das técnicas admitidas em termos de fundamentação é a motivação per relationem, que é aceita pelo STJ, inclusive no processo penal. Trata-se de uma técnica de fundamentação referencial pela qual se faz expressa alusão à decisão anterior ou parecer do MP incorporando formalmente. Tais manifestações ao ato jurisdicional, tal forma de fundamentação, entretanto, é expressamente vedada pelo artigo 1021, parágrafo 3º do CPC, no julgamento de um agravo interno, sendo nulo o acórdão desse recurso, se limitado a transcrever as razões do decidir monocrático. Sobre o princípio da publicidade dos atos processuais, segundo a melhor doutrina, é a forma mais eficaz de controle do comportamento do processo, do juiz, dos advogados, do promotor e até mesmo das partes. Em outros casos, é possível que, por uma questão pragmática, você faça certas limitações à publicidade em razão de dificuldades operacionais, com um nítido prejuízo ao processo se admitida a publicidade ampla. Continuando, dois princípios importantíssimos a serem citados são os princípios da boa-fé e da lealdade processual. Estes princípios prestam-se a evitar os exageros no exercício da ampla defesa, prevendo condutas que violam a boa-fé e a lealdade processual, indicando quais são as funções correspondentes. Segundo o STJ, não se admite a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, ou seja, a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer o seu direito somente no momento em que melhor lhe convier. Nesse caso, entende-se que a parte renunciou tacitamente ao seu direito de alegar a nulidade. Para a parte da doutrina, inclusive a absoluta. Existem autores que acreditam que essa vedação não alcança as matérias de ordem pública, podendo, por exemplo, o autor alegar incompetência absoluta do juízo, mesmo que tenha sido responsável pelo vício. Nesse caso, o máximo que o sistema permite é a condenação do autor pela litigância de má-fé. O STJ entende corretamente que é desnecessária a comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé. Por fim, pessoal, quero falar com vocês sobre o princípio do duplo grau de jurisdição, que tem dado tanta polêmica nos últimos tempos. Como vocês sabem, o juiz, sendo um ser humano, é um sujeito passível de erro. Seguindo essa lógica, surge o princípio do duplo grau de jurisdição, o qual permite que o julgado de primeiro grau possa ser revisto através da interposição do recurso competente por órgão jurisdicional superior, formado, em geral, por juízes mais experientes e constituindo-se em órgãos colegiados, oferecendo, então, uma maior segurança. Assim, pessoal, não esgotamos os princípios processuais, existindo mais alguns, ou talvez ainda muitos, no seu material de apoio. Dê uma olhada aí para a complementação do estudo. Bom, continuando a matéria então, vamos fazer algumas definições importantes sobre o direito processual. Como nós já dissemos, a relação do direito material é o objeto da discussão no processo, enquanto a relação de direito processual é a estrutura por meio da qual essa discussão ocorrerá.
Segundo o forte entendimento da doutrina nacional, essa corrente é, até os dias atuais, a mais aceita, entendendo-se o processo como uma relação jurídica de direito processual exteriorizada por meio de um procedimento. De qualquer forma, e somente para fins didáticos, cumpre analisar os 3 elementos que faça ou não parte da natureza jurídica do processo, estarão presentes ali. O procedimento, a relação jurídica processual e o contraditório. O procedimento é entendido como a sucessão de atos interligados de maneira lógica e consequencial visando a obtenção de objetivo final. Costuma-se dizer que o procedimento é a exteriorização do processo, seu aspecto visível, considerando-se que a noção de processo é teleológica voltada para a finalidade de exercício da função jurisdicional no caso concreto, enquanto a noção de procedimento é a formal, significando essa sucessão de atos com o objetivo final. Já a relação jurídica de direito processual é formada por demandante e demandado e pelo Estado e o juízo, sendo essa a sua composição mínima. Ainda que excepcionalmente possa existir processo sem autor, que são as excepcionais demandas iniciadas de ofício pelo juiz, e mesmo sem réu, realmente essa estrutura mínima é o que normalmente se verifica no caso concreto. Já o processo existe mesmo antes da citação do réu, inclusive sendo possível ao juiz proferir sentença nesse momento, tanto terminativa, conforme o artigo 330 do CPC, como a definitiva, conforme o artigo 332 do CPC, extinguindo o processo sem ou com a resolução do mérito. Assim, logicamente, só é possível extinguir algo que já exista, sendo imperioso compreender que a citação do réu não faz surgir a relação processual, mas tão somente a complementa nas hipóteses em que não for cabível a extinção liminar da demanda, sendo correta a afirmação de formação gradual do processo. Já caminhando para o final da nossa aula, pessoal, vamos falar da lei processual no tempo e no espaço. Partindo da premissa de que o ser humano e, por consequência, a sociedade é mutável, se altera com o tempo, o direito não pode ficar para trás, né? Assim, se faz necessária a atualização e a modificação de legislação existente, incluindo-se aqui a processual. As legislações sofrem, assim, constantes modificações no tempo e no espaço, o que traz à tona o relevante questionamento: qual norma aplicar? Assim, existe o chamado princípio da irretroatividade das leis. Na esfera do direito processual, é aplicável esse chamado princípio da irretroatividade das leis, onde as mesmas passarão a viger no processo a partir do início de sua vigência. Porém, respeitando-se todos os atos processuais já praticados. Tanto é que é essa a previsão do artigo 1046 do novo Código de Processo Civil, que diz que, ressalvando aquelas relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas, aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência do novo Código. Em conclusão, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio de que o tempo rege o ato, ou seja, a partir da sua vigência, a lei processual passa a atuar, respeitando-se todos os atos praticados até então. Por seu turno, com relação à lei processual no espaço, vigora o princípio da territorialidade das leis processuais, que está previsto lá no artigo 12 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ou seja, o Estado, através do juiz, exerce sua função restrita aos limites de sua jurisdição. Em contrapartida, com relação a provas dos fatos ocorridos no estrangeiro, aplica-se o artigo 13 da LINDB, submetendo o ato às leis disciplinadas pelo local em que ocorreu a controvérsia, sendo vedada, em nosso ordenamento jurídico, a admissão de provas não conhecidas pela legislação pátria. É fundamental, com relação ao emprego da lei processual no espaço, que seja efetivamente aplicada à cooperação judicial internacional, assim definida pela doutrina, que diz que sobre a aplicação da lei processual no espaço é pacífico em princípio da territorialidade das leis processuais. Assim, se, por exemplo, durante um processo tiver a necessidade de realização de algum ato em outro país, o juiz do processo solicitará a cooperação dos órgãos jurisdicionais deste, que é então a chamada cooperação judicial internacional, que é feita por meio de cartas rogatórias. E por fim, galera, para encerrar a nossa penúltima aula, vamos falar das fontes da norma processual. E aqui não tem muito segredo, temos aquela hierarquia de normas que já estudamos. Então temos a Constituição Federal, os códigos processuais, que é o Código de Processo Civil, o Processo Penal, as leis dos juizados especiais, a CLT, todas essas são as chamadas fontes concretas. Por outro lado, temos também as fontes subsidiárias, ou seja, a doutrina, a jurisprudência, a analogia, princípios gerais do direito, súmula dos tribunais e o advento do novo Código de Processo Civil, os chamados negócios jurídicos processuais, que são aqueles permitidos pelo Código e celebrados entre as partes, como, por exemplo, a calendarização processual, que é o agendamento dos atos processuais, realizado de comum acordo entre partes e juízes, fixando um calendário para a prática dos atos processuais. Bom, por hoje é só, pessoal. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.